Boa noite a todos. Hoje é 4 de julho de 2014. Nós estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais. É um programa que é produzido pela equipe do Paulo de Tarso, do Centro Espírita Paulo de Tarso. E na semana em que comemoramos a desencarnação de Francisco Cândido Xavier, nós humildemente vamos fazer esse programa dedicando a este nosso querido amigo que não à toa tem Cândido em seu nome. Poucas pessoas manifestaram uma candura tão elevada quanto o nosso querido Chico Xavier. No dia 30 de junho, nós comemoramos 12 anos da sua desencarnação. E a sua vida, que foi pautada pela dedicação, pelo amor ao próximo, pelos exemplos dignificantes, constantes, permanentes, ainda teve esse brilho que nós estamos distantes de compreender, o brilho da despedida por baixo dos panos, o brilho da despedida, como diz o nosso querido Agnello, quando nós vamos num evento social e nós precisamos sair desse evento sem ser percebidos, sair discretamente, nós saímos à francesa, ou seja, saímos sem despedir das pessoas. Não como uma falta de educação, mas no sentido de não chamar a atenção para a nossa despedida. E foi assim que aconteceu com o Chico. Aliás, a sua desencarnação foi também por ele prevista, como as grandes almas preveem a sua desencarnação. E ele afirmava aos seus amigos de convivência que quando o brasileiro estivesse muito feliz, nesse dia é que ele abandonaria o corpo. E assim se deu. 30 de junho foi a data em que o Brasil venceu a Copa do Mundo na Coreia e no Japão. O jogo ocorreu no período da manhã, aqui no Brasil, por volta de 9, 10 horas da manhã. O Brasil todo começou a comemoração daquele evento esportivo. E por volta de 18, 19 horas daquele mesmo dia, o nosso querido Chico completou a sua missão e entrou de maneira triunfante na imortalidade da alma, na imortalidade, ou melhor, na espiritualidade de maneira triunfante. Meus queridos, nós estamos estudando as leis morais e vamos entrar agora no capítulo, na pergunta 893. Na pergunta 893, essa pergunta 893, ela faz parte do capítulo 12, intitulado Da Perfeição Moral. Tem um subtítulo denominado As Virtudes e os Vícios. Então nós vamos falar muito sobre as virtudes e os vícios. E quando falamos de virtudes e vícios, vale a pena nos reportarmos a importância do conceito que a reencarnação tem para todos nós espíritas, uma vez que a reencarnação, a pluralidade das vidas sucessivas, ela sim é capaz de permitir, de fazer com que possamos desenvolver as virtudes
ao longo das várias vidas sucessivas. Uma existência apenas é insuficiente para que nós possamos desenvolver. Bem, estamos aqui acompanhados do nosso querido Guilherme, do nosso Fábio, do nosso José irmão, e antes das considerações de cada um, eu já vou levantar essa questão 893. A questão 893, Kardec pergunta, quer saber dos benfeitores espirituais: qual a mais meritória de todas as virtudes? Boa noite, Fábio. Suas considerações e fique à vontade. Você tem 40 minutos para dar a sua opinião. Obrigado, Marcelo. Acho que vai dar tempo. Bom, eu queria fazer um gancho no que você falou aí. Eu achei tão bonito, tão profundo, né, mencionar Chico Xavier e conectar o tema com a Copa do Mundo, principalmente por ele ter escolhido essa data, né, da felicidade dos brasileiros para desencarnar por de trás dos panos, né, vamos dizer assim. De maneira discreta, né? De maneira discreta. Então eu queria ajoelhar diante de Chico Xavier, que escreveu mais de 400 livros, e não são livros com histórias pueris, não são livros com não são novelas sem sentido, são livros profundos para a alma e não para a nossa felicidade ilusória do mundo. A gente não lê uma quantidade de livros dessa na vida inteira. Agora, escrever é de ajoelhar-se, e agradecer profundamente pelo empenho dessa alma que baixa, né, das grandezas espirituais para vir até nós e nos deixar esse legado maravilhoso. Então, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é debruçar sobre seus livros e lê-los e transformarmos-nos com eles. E já que hoje é dia de jogo, né? Foi dia de jogo. Só um minutinho, Fábio. Você está me lembrando também que tem um comentário muito legal na época da desencarnação do Chico, que um confrade espírita, se não me engano, lá da Federação Espírita Brasileira, só que me fugiu o nome. Ele disse que ainda vai demorar para a humanidade reconhecer o trabalho profundo e a grande quantidade de informações para o desenvolvimento da alma, da alma humana ao longo da sua trajetória no planeta. Vai demorar ainda muito tempo para a humanidade reconhecer esse trabalho maravilhoso que a mediunidade de Chico deixou como herança. Muito bem. Muito bom. Desculpem, faça seus comentários. Então, e aí eu fiquei pensando, né, relação entre Copa do Mundo e Chico Xavier, enquanto você falava, e pensei assim, eu já estive na Colômbia, sabe? Eu conheci as famílias da Colômbia, eu entrei na casa deles, eu visitei lugares pobres, eu visitei praias, eu visitei montanhas, eu discuti com as pessoas nas ruas, e eu percebi que dentro daqueles corpos que falam espanhol, que tem aquele sotaque diferente e tudo, moram espíritos iguaizinhos aos nossos. Sem dúvida. São pessoas amáveis, doces, cheias de sonhos, de esperança também, iguaizinhos a gente. Com as mesmas virtudes, com as mesmas imperfeições, com os mesmos desejos, com as mesmas frustrações, com as enfermidades, com as alegrias, problema de filho, problema de pai, de vida e tudo. E quando a gente comemorou, né, o resultado do jogo de hoje, que o Brasil ganhou por 2-1, eu fiquei pensando em todas aquelas pessoas que eu conheci lá, sabe? E pensei que elas ficaram tristes pelo resultado do jogo. E de verdade, senti assim, por que pra gente ficar feliz, a gente tem que ver outra pessoa sofrendo, a gente tem que ver outra pessoa triste. Será que não vai chegar um dia que a gente vai ter um evento, alguma coisa mundial em que as duas nações vão se superar, as duas nações vão passar por vencer suas próprias dificuldades e os dois povos vão ficar felizes? A gente ainda não conhece isso, né? A gente ainda conhece as disputas desde as épocas medievais, das carreiras dos gladiadores, etc e tal, e a gente ainda é acostumado a ver
o irmão triste para a gente ficar feliz, e a gente fica feliz realmente. Eu lembro que o primeiro choque meu foi quando eu comecei na vida empresarial, na profissional. Eu trabalhava na IBM e as pessoas comemoraram alucinadamente a derrota da Microsoft para a IBM, num produto que a IBM fez, que superou a Microsoft, e a Microsoft ficou para trás, e foi a primeira vez que eu não entendi isso. Eu falei, mas como a gente está feliz com a derrota do outro? E é assim. Então eu queria só jogar isso no ar para a gente pensar, né, para a gente começar a mudar já isso, senão a gente nunca muda, a gente vai continuar sendo feliz com a derrota alheia. Então é isso aí o meu comentário. Em parte já houve mudanças, né, Fábio, porque anteriormente nós fazíamos as disputas anteriormente eram disputas de guerra, né? Então, por exemplo, no século XIX, então todos nos recordamos que houve a guerra Brasil contra o Paraguai, Brasil contra o Uruguai, Brasil contra a Argentina, né? Hoje, felizmente, esses combates, esses embates, eles estão restritos lá nas 4 linhas do gramado, né? Vamos dizer assim. Mas certamente, será que não valeria a pena nós fazermos um campeonato de quem tem os hospitais com mais qualidade, as escolas com mais qualidade, menor número de analfabetos, menor número de pessoas doentes, menor número de necessitados pelas ruas, né? Menor número de doentes psiquiátricos. O que vence um desafio em determinado tempo, né, social. Exatamente. Então nós realmente, né, a humanidade aos poucos está fazendo essas mudanças, né? Lá na época de Jesus, as pessoas iam aos circos para verem os cristãos serem trucidados, né? Hoje são outros conceitos, né? De qualquer maneira, é uma boa lembrança aí, né? E vamos dar prosseguimento. Pois não, pode falar. Não, só ia falar que eu acho que o Chico Xavier fica feliz com esse pensamento também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o José Irmão está aqui me beliscando, ele gostaria de fazer alguns comentários. Fique à vontade, José Irmão. Boa noite a todos, meus irmãos. Que Jesus esteja com todos, nos iluminando nessa noite, no início de mais essa reunião, com muita alegria. Então, quero aqui apenas deixar a minha saudação diante da exposição que os irmãos já fizeram, e eu concordo com tudo, e por enquanto só a saudação. Aqui é o Guilherme, boa noite. Queria reforçar o pedido que fazemos em quase todos os programas para todas as críticas, ideias e sugestões que queiram enviar, fazê-lo pelo e-mail cept.vinhedo@gmail.com. É importante para a gente receber esse feedback de vocês. Lembrar também que, muito embora tenhamos começado com uma pergunta do Livro dos Espíritos, a gente tem feito essa sequência porque estamos falando das leis morais. Estamos agora chegando no final, que é o capítulo 12, que é da perfeição moral. Depois o tema vai mudar conforme a nossa escolha ou conforme o pedido e sugestão de vocês. Alguns comentários sobre o que nós falamos aqui, sem querer tirar o brilho do desencarne de Chico. Aliás, muito embora ele não quisesse, o brilho do Chico é intirável. Né? Hoje também comemoramos a independência dos nossos irmãos do andar de cima, dos nossos irmãos americanos. Hoje é o dia da independência deles, quando em 1776 eles fizeram a declaração da independência dos Estados Unidos, onde as 13 colônias se declaram formalmente separadas do Império Britânico. Então, como estamos estudando as leis morais e como lei da liberdade é uma delas, está aqui uma boa data para a gente fazer essa lembrança. E queria falar também que a despedida de Chico, eu estava lendo outro dia que ele sempre tinha essa questão, e principalmente na hora do desencarne dele, ele fez de uma maneira muito suave, sutil, e como o leão da Montana, saída pela direita, né? Porque para ele não é uma despedida
né? Para ele é um até logo, até daqui a pouco. Uma etapa, né? É uma etapa. Então, às vezes mesmo a gente vai sair de uma festa de alguém que você vai almoçar na casa no dia seguinte, você vai embora e nem fala nada, né? Porque realmente amanhã eu vou te ver. Até breve. Não vou te incomodar agora de te parar o que você está fazendo para falar, ó, tô indo embora. E por último, a questão da competição realmente é uma coisa que chama atenção e eu acho que vai além da nossa compreensão, porque a coisa que o ser humano mais faz é jogar. A gente vive jogando o tempo todo. Pode ser no trânsito, quando alguém fecha a gente vai ali, que aquilo ali é um jogo, é uma competição que a gente está fazendo, né? Até um pouco irracional, né? Pelo instinto animal, mas a gente faz. A gente tem isso com as mulheres, a gente quer ser o macho alfa, a gente tem isso até dentro de casa, onde às vezes a gente não tem nada para fazer, vamos jogar uma canastra? Sou eu contra você, né? Tem sempre essa questão da competição. Então eu acho que eu não consigo imaginar o mundo sem competição. Eu acho que é além do imaginável. Por outro lado, hoje a gente estava vendo o jogo do Brasil com a Colômbia e no final do jogo a gente viu uma cena muito bonita, que foi o Davi Luiz chegar lá para o James, que estava chorando bastante, consolá-lo pela derrota, foi simpático com aquela dor dele, fez questão de trocar a camisa, fez questão de vestir a camisa do James virada ao contrário, com o nome dele no peito, e foi dar entrevista que ele não poderia ter dado sem a camisa do Brasil, com a camisa da Colômbia com o nome do James assim. Então, além de quebrar o protocolo, mostrou realmente uma eu não sei se é piedade o nome disso, ou como chamaríamos, né? Mas assim, claro que eu estou feliz porque eu ganhei. Isso aqui é uma competição. Agora, não é porque você perdeu que o mundo acabou. É uma competição. Eu estou feliz e você está triste. Você tem algo a aprender com a sua tristeza e eu com a minha felicidade. Podia ser ao contrário, né? Não é que eu estou te matando, como o Marcelo falou antigamente. As competições eram eu ou você. Um dos dois vai morrer, né? Então assim, na canastra é uma brincadeira, né? A gente fala, ganhei. No futebol também. Mas eu não consigo imaginar um mundo sem competição. Incrível. E vejam vocês, queridos companheiros, que nós estamos acompanhados do nosso querido Guilherme, que traz os seus hábitos cariocas para nós. Porque nós devemos nos recordar que nós estamos no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, no interior. E aqui no interior, o jogo que é jogado chama-se truco. Não é canastra? Eu jogo canastra. Quero deixar bem claro isso para os nossos estimados ouvintes. De qualquer maneira, vale a pena nós estarmos atentos para essa reflexão que o Kardec nos convidou aqui através desta questão 893, quando ele pergunta para os benfeitores espirituais qual a mais meritória de todas as virtudes. E assim o Kardec se expressa. Você pode ler para nós, José Irmão? Fica à vontade. Então, aqui na questão 893, como disse o nosso amigo Marcelo, qual é a mais meritória de todas as virtudes? E as entidades venerandas respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todos são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do seu próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a caridade mais desinteressada. Então vejam vocês, companheiros, amigos, que o desinteresse pessoal que se configura como a virtude por excelência que os benfeitores vêm nos ensinar. Então, quando nós, já cansados de um trabalho diário das nossas atividades, encontramos o nosso filho doente, ou algum familiar, ou alguém
conhecido ou não conhecido, se não for conhecido, maior virtude, maior mérito haverá. E nós encontramos essa pessoa doente e que necessita de ser levada num hospital para um atendimento. Chegando lá no hospital, essa pessoa não tem com quem ficar, vai merecer cuidados mais intensos. E você vai lá e se dedica e cuida, deixando os seus interesses pessoais no segundo plano. Meu Deus, que mérito mais sublime é esse? Então, os benfeitores espirituais, eles deixam bem claro a importância do desinteresse pessoal. E nós temos inúmeros exemplos na trajetória do nosso querido Chico Xavier, e eu me lembro até de uma história, não sei se os companheiros aqui conhecem essa história. Essa história encontra-se no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que foi um dos primeiros biógrafos do Chico, conhecido como Ramiro Gama, ele que escreveu essa obra. E nessa obra, quando o Chico ainda estava lá em Pedro Leopoldo, ele cuidava de uma pessoa, ele trabalhava durante o dia e à noite, uma pessoa que havia tido derrame precisava de cuidados intensos, né? E ele, à noite, cuidava por um determinado período, ele cuidou dessa pessoa. Só que num determinado momento, os familiares do Chico que o ajudavam a cuidar dessa pessoa, esses familiares acabaram se transferindo por motivos particulares, por motivos de transferência para outra cidade, acabaram deixando o Chico sozinho com essa tarefa. Aí o Chico teve a inspiração de colocar um anúncio no jornal lá de Pedro Leopoldo. Aí ele colocou o anúncio dizendo que ele precisava que alguém cuidasse ou ajudasse a cuidar durante o dia, porque durante o dia o Chico trabalhava, exercia as funções dele, né, as atividades lá na Fazenda Modelo. Ele colocou o anúncio e, para surpresa dele, 2 prostitutas do meretrício lá de Pedro Leopoldo se ofereceram para trabalhar. Se ofereceram para trabalhar para ajudar o Chico com aquela tarefa. Porque, evidentemente, as prostitutas exerciam as suas atividades à noite e durante o dia elas possuíam tempo livre, né? Um tempo maior livre. Durante 3 meses, essas colaboradoras do Chico exerceram as suas atividades, cuidando com carinho daquele doente. Ao fim desse período, eu não me lembro agora se aquele paciente desencarnou ou se houve uma mudança, apareceu alguma outra pessoa para assumir os cuidados com aquele paciente. Ao final desse período, o Chico também não ia mais precisar cuidar daquele doente, que ele cuidava à noite. E essas 2 irmãs, elas se despediram do Chico e elas disseram que elas estavam se mudando para Belo Horizonte. Pedro Leopoldo é próximo de Belo Horizonte, né? É 20, 30 quilômetros. Mas na década de 40, na década de 50, era uma viagem e tanto, né? Porque era de trem, o trem não era trem-bala, né? Era tipo uma areia-fumaça mesmo, né? E então, quer dizer, era uma aventura, né? Quando falava que ia para Belo Horizonte, meu Deus, era, né, um acontecimento. E elas, uma delas tornou-se enfermeira, as 2 abandonaram a prostituição. E elas foram muito estimuladas não só pelo fato de terem cuidado desse paciente, como também pela presença do Chico, porque o Chico, quando o Chico chegava à noite para trocar o turno, para render, né, a troca, então o Chico fazia um pequeno estudo do Evangelho com elas. E, logicamente, que isso contribuiu para a iluminação dessas nossas
dessas colaboradoras do Chico, dessas nossas irmãs, né, permitam-me dizer. E então vejam vocês, né, a importância, a grandeza do desinteresse. Quantas possibilidades se abrem quando nós agimos com desinteresse. Não sei, vocês conheciam essa história? Conhecia, Guilherme? É fantástica, né? Eu queria falar que em relação a essa questão do Livro dos Espíritos, exatamente o que nós estamos conversando aqui, né? Que nós ainda temos a necessidade da competição, ainda temos a necessidade desse tipo de jogo, né? De às vezes superar os nossos irmãos para algum tipo de valor interior e tal. E o que diz aqui a questão do Livro dos Espíritos, quer dizer, o mérito, o maior mérito das virtudes é aquilo que você se sacrifica pelo seu próximo. Então, quer dizer, vai exatamente contra, hoje, a política do mundo, né? Porque numa época em que nós falamos tanto de se superar, de estar à frente, falamos tanto em sucesso, falamos tanto em conseguir, em conquistar, o Jesus vem nos dizer, vem apelar ao nosso coração para que a gente possa servir com amor aquele que é o nosso próximo, aqueles que são necessitados do nosso amor, assim como nós somos necessitados do amor de mais alguém. Então, quer dizer, por isso que em parte da Bíblia, lá não sei se está no Evangelho ou já no Atos dos Apóstolos, diz que a doutrina de Cristo para alguns parece ser loucura, né? Porque Jesus ele vem nos dizer exatamente o campo contrário. Nós necessitamos ainda nos ver diante dos outros com uma certa importância. O amor pessoal ainda é muito egoísta, né? Nós temos essa necessidade até de autovalorização, de achar que o auto-amor é essa coisa de se impor, de exigir e tal. E Jesus e os Espíritos agora nos dizem que não, né? Que nós devemos, como diz o próprio Mestre, aquele que quer ser o maior no reino dos céus, que seja o mais humilde entre os homens. Então, quer dizer, vai totalmente na linha contrária. Agora, é necessário que se haja compreensão, né? Porque nós sabemos que méritos há de fato quando nós atingimos aí, como muitos atingem, né, um sucesso pessoal, um sucesso egocêntrico, né? Quando nós trilhamos o caminho, esse caminho que o mundo prega com tanta força, né, com tanta propaganda, e nós vemos tantas pessoas infelizes, né, atingindo às vezes resultados materiais incríveis, mas interiormente ainda vazios. Então só quem trilhou o caminho do egoísmo supremo é que vai saber que não traz felicidade, pelo contrário, traz muita dor. E todos nós, em um determinado momento, ainda estamos traçando este caminho, ainda esse caminho de egoísmo, ainda esse caminho de vaidade, de orgulho, que é a causa de nossas aflições, né? A grande aflição que nós temos hoje se dá por conta do nosso total egoísmo, que é o nosso aprendizado de desapego, nosso aprendizado de evolução, nosso aprendizado de encontrar a beleza e a alegria no servir sem servilismo, no servir com amor, no servir com dignidade, no servir amando-se, né? Que é o que Jesus nos diz. Então, é isso. Sem dúvida. Fica à vontade. Eu estava pensando aqui, será que eu faço caridade desinteressada, Marcelo? Eu cheguei à conclusão que eu faço, viu? Mas eu fico com uma raiva danada quando a pessoa não fala obrigado. Pô, mas mínimo obrigado? Nossa, olha, eu vou falar, viu? Agora outra coisa Nós ainda necessitamos de reconhecimento. Isso que é caridade desinteressada. Aquela gratidão, né? Só que nós não agimos com gratidão, mas nós exigimos que os outros tenham gratidão conosco. Pois é, eu vou lá e faço, não falou obrigado. Outra coisa, ajudo tanto aquela pessoa, mas eu ajudo tanto desinteressadamente aquela pessoa, mas no dia que eu preciso, ela não faz nada para me ajudar. Isso me deixa possesso, Marcelo. Isso me deixa louco. Eu sou realmente um caridoso desinteressado. O que você acha?
Nós estamos aprendendo, né? Deixa eu ver as colocações aqui do nosso Guilherme. Não, eu ia falar, na verdade, sobre caridade e sobre competição. Queria juntar os dois. Caso eu fosse caridoso ao extremo, eu não faria esse comentário que estou prestes a fazer, né, que vai enaltecer a minha competitividade, ao dizer que o buraco foi inventado no Uruguai, portanto passou aqui em São Paulo antes de ir para o Rio de Janeiro. Então aqui se joga buraco e canastra, sim senhor, mas é verdade que lá no Rio não se joga truco. Eu aprendi truco com mais de 40 anos de idade, depois de ter vindo aqui para São Paulo, acreditem ou não, mas hoje ganho da minha esposa, que joga desde os 19 anos. É isso aí. São as pesquisas de Guilherme, as pesquisas. Mas é que tradicionalmente, né, Guilherme, já há um bom tempo no interior o que predomina são esses hábitos. No interior de Minas também, né? No interior de Minas o nosso Fábio está aqui, ele sabe como que é. É o truque. Bom, então o Fábio estava fazendo essas colocações e merece uma reflexão, né, Fábio, que a vida é um eterno aprendizado, né? Nós estamos distantes, né, de agir com gratidão, de agir com um sorriso o tempo todo, né? Sorria, né? Vocês trabalham ou têm atividades lá do mundo corporativo, vocês sabem melhor que eu, né, da importância do sorriso. E mesmo que a gente comece a sorrir até meio forçadamente, mas nós reconhecemos hoje, né, do poder transformador do sorriso, né? Então um sorriso muitas vezes é capaz de conquistar a confiança e a simpatia de pessoas que anteriormente você tinha até uma certa, né, você tinha até uma certa repulsa por ela. E então, quer dizer, né, essas virtudes, né, a virtude do desinteresse, meu Deus, como nós estamos distantes. E até me recordo daquela parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, nós podemos dizer que é a apoteose de mostrar como que é agir com desinteresse. O nosso amigo lá, o sacerdote, viu o homem caído e fez de conta que não viu. O levita, que é uma espécie de secretário do sacerdote, passou, viu aquele homem caído e também não tomou nenhuma providência. Agora o samaritano teve compaixão daquele homem, foi lá, cuidou dele, largou os seus interesses, largou as suas atividades, levou-o a uma hospedaria, cuidou dele aquela noite. E ele não conhecia aquele homem, tinha acabado de conhecer. E ainda no dia seguinte pagou e pediu para o dono da hospedaria cuidar daquele homem, que ele voltaria à noite ou no dia seguinte, né, que ele retornaria para pagar todas as despesas que eventualmente o dono da hospedaria tivesse com ele. Então vejam vocês que não à toa, né, não à toa o Chico naquele podcast lá que é comandado pelo nosso querido Geraldinho Lemos, naquela série Recordando o Chico Xavier, do Portal Saber, né, os nossos amigos de Belo Horizonte, não à toa eles dizem, né, que o Chico, quando as pessoas mais próximas procuravam pelo Chico para que o Chico desse algumas orientações, desse alguns conselhos, etc., o Chico sempre falava: todas as soluções para os problemas da vida estão no Evangelho. E é mesmo. Então vejam vocês que os ensinos do Mestre, eles se configuram como um código moral que é válido para qualquer tempo, para qualquer situação, para qualquer
local em que nos encontremos. Me veio na cabeça uma coisa que a gente está conversando, e já que a gente está em época de Copa do Mundo, falando de competição e falando de novo em caridade, talvez seja civilidade, não caridade, mas até no dia da desclassificação do Japão, a gente viu aquele espetáculo que é, depois do jogo, aquelas japonesas e japoneses recolhendo lixo nas arquibancadas, sem o menor interesse em aparecer. Não, aquilo ali para eles é comum, eles fazem isso aí no país deles, em qualquer lugar. Então, assim, talvez não seja realmente caridade, mas você vê que uma atitude que vai de encontro acho que é caridade também. É o irmão que jogou fora o lixo, eu estou ali catando para ele, o que tem? Se ele não teve a evolução... O bom exemplo é uma caridade. Não é? Então, assim, eu achei sensacional. Esse também foi um bom exemplo de Copa do Mundo que a gente pode colocar aqui, né? E outro bom exemplo também, o Guilherme, você me lembrou nesse jogo de despedida lá dos japoneses, após o jogo, os jogadores, eles se aproximaram de onde estava a maior parte da torcida do Japão, e eles fizeram em silêncio, eles ficaram com a cabeça olhando para o chão e ficaram em silêncio como se estivesse fazendo uma meia-culpa, como se estivesse pedindo desculpas por não sei se vocês ouviram essa cena. Foi uma cena assim emocionante, né? Que veja você, né? Um esporte, né? Um jogo, não foram felizes, enfim. E eles estavam tão sentidos, né? Tão doloridos por dentro, que eles foram em frente à torcida, ficaram de cabeça baixa, mas ficaram de cabeça baixa, sim, por longos minutos. Foi uma coisa assim impressionante, né? Como que é a cultura oriental. Bem, tem mais algum comentário que vocês gostariam? Podemos... Pois não, Fabião. Marcelo, esse convite, né, que a leitura está fazendo para a gente da caridade desinteressada como a maior das virtudes, pode soar uma coisa inalcançável, mas eu queria dizer que quando a gente se exercita, quando a gente quer uma coisa, aquilo que parece inalcançável vem a acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão achar muito engraçado. Eu achava bonito as pessoas que conseguiam mexer uma orelha sem mexer nenhuma parte do rosto. E a pessoa que sabia fazer isso falou assim pra mim: você pode fazer isso também? Eu falei: não posso, eu tentei e não consegui. Aí eu comecei a ir pro espelho e comecei a tentar. Ela não mexia nada, mas hoje eu consigo mexer a orelha sem mexer o resto do rosto. Eu fui desenvolvendo os meus nervos, Marcelo. Eles foram crescendo com a minha vontade e chegaram até a minha orelha direita. E hoje eu consigo mexer muito a orelha direita porque eu quis. Agora eu estou treinando para a esquerda, viu, Guilherme? Caros ouvintes, vocês não vão ter essa oportunidade, mas a gente não pode deixar de pedir. Por favor, gostaríamos de ver a orelha direita mexer agora. Olha! Então a caridade desinteressada, ela não é inalcançável, porque a gente consegue com o exercício. André Luiz falou o seguinte, que é com o remo da disciplina que nós alcançamos o porto seguro da espontaneidade. Olha que profundo isso. Maravilhoso. Então, com o remo da disciplina, com a caridade, quando eu lembrar daquela viúva que está lá sozinha na casa dela, e mesmo que não nasça do fundo do meu coração aquela vontade desinteressada de ir visitá-la, eu posso pensar assim: ela está lá sozinha e eu vou, por força de vontade, visitá-la, porque eu quero que isso nasça do meu coração algum dia. E você vai fazendo isso, e você vai fazendo isso, e você vai conseguir, né? Assim como eu consegui mexer minha orelhinha. Então vejam vocês que o treinamento das possibilidades físicas, eles nos demonstram, ou o treinamento nos demonstra,
que através do exercício que o Fábio tem nos recordou, nos fez refletir, também nós somos capazes de, através desse treinamento, desenvolver as mais variadas virtudes. Basta compreender as virtudes e executá-las. Bem, então vamos dar prosseguimento aqui na questão 894. E na questão 894, o Kardec quer saber dos benfeitores. Existem pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam contrários. Terão tanto mérito quanto aquelas que se veem na obrigação de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Terão tanto mérito essas que agem espontaneamente? Aí os benfeitores assim se expressam: só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Então só não tem que lutar aqueles que já há progresso. Por isso que foi importante esse seu exercício que você nos exemplificou, né, Fábio? Esses lutaram outrora e triunfaram. Os que fazem o bem espontaneamente, eles não precisam lutar, porque em existências anteriores eles já superaram. Já superaram essa dificuldade. Não foi um dom de Deus, né? Não foi um dom que foi dado para eles. Não nasceram assim. Exatamente. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes causam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Mexer a orelha, Fábio, tornou-se um hábito. Ter paciência, ter coragem diante das dificuldades, ter compreensão, perdoar, também pode ser um hábito. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que, nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Então, às vezes, nós encontramos pessoas que encontram altas somas de dinheiro e vão atrás e devolvem essas altas somas para o dono. E isso é motivo de sair no jornal, né, nos telejornais, na imprensa, aquela coisa toda. Só que nos mundos mais adiantados, isso não é um motivo de sair no jornal, isso é uma regra geral, uma regra do dia a dia, como o Guilherme nos lembrou, que lá no Japão, lá no Oriente, né, imagino que não só no Japão, a rua estar sempre limpa é um hábito, né? Não tem lixo na rua. Bom, aí continua aqui os benfeitores. Em todos os pontos, ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente espíritos bons os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Uma só intenção maligna. Uma só intenção. Intenção, não é nem ato, hein? Eis porque neles, nos mundos mais adiantados, os homens são ditosos, são felizes. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade
na sua verdadeira acepção. Por enquanto é exceção, mas será regra um dia. Fique à vontade, José Irmão. Disserte sobre o tema. Como você bem lembrou, quer dizer, e os espíritos aqui nos dizem, é uma questão de evolução, né? Aos pouquinhos nós vamos atingindo novos estágios e um dia, quiçá, nós também atingiremos a caridade desinteressada. Agora, eu penso que não tem uma outra maneira de nós atingirmos um dia esse amor, essa caridade desinteressada, se nós não nos concentrarmos no bem que o bem nos traz, né? O homem, ele acaba praticando algumas coisas por necessidade, né? A sociedade, de uma maneira geral, ela evolui, nós evoluímos bastante. Nós podemos ver hoje que nós temos os direitos humanos, nós temos as leis civis, a propriedade privada hoje no mundo ocidental e assim por diante, que são bens e direitos que nós conquistamos, mas nem sempre foi assim, né? Então, por uma necessidade de um convívio melhor, o homem foi criando novas leis, nós fomos evoluindo socialmente. E assim também vai ser para nós interiormente, quando nós nos dermos conta da necessidade que nós temos do bem, do amor, né? Porque nossas atitudes, como eu disse, hoje nós já reconhecemos em grande parte, de egoísmo, nos traz ainda sofrimento, né? Nos traz as dores, né? As necessidades efêmeras que nós criamos e que nós sofremos por isso, que ainda somos como crianças, né? Com o mundo espiritual. Então nós acabamos, a consequência natural é o próprio sofrimento. Conforme nós formos dando conta da necessidade do melhoramento e dando conta que nossas atitudes boas já traz o bem por si mesmo, né? Então eu acredito que nós vamos evoluir melhor, porque há aí um ponto interessante, né? As pessoas que necessitam de nossa caridade, e todos nós necessitamos da caridade uns dos outros, elas não são merecedoras, às vezes, olhando pelo ponto de vista carnal, do nosso amor. As pessoas mais necessidades de amor, olhando por um certo ponto de vista, são as que menos merecem. E nós temos que aprender a lidar com isso também, né? Daí o mérito, o crescimento, a evolução de Jesus e de todos esses bons espíritos que fazem o bem de maneira não comprometida, de maneira não interessada, sem esperar recompensa. Porque já compreende a fundo a nossa fragilidade, compreende as nossas necessidades, sabe como é como se nós observássemos o adolescente, uma criança que comete um erro bobo, e nós já agora em posse de uma consciência maior, a gente observa a criança ali às vezes se debatendo com um problema que para nós é mais simples. E o que nós vamos fazer? Nós vamos brigar? Nós vamos bater naquilo? Não, nós sabemos que é uma questão de evolução. Então nós observamos e falamos, bom, ela ainda não sabe, mas ela vai aprender, assim como também o adolescente. E os espíritos nos observam também dessa maneira, né? Se entristecem com as cabeçadas e as murradas que nós fazemos, mas são esperançosos, porque sabem que a vida não acaba aqui. Diz, bom, eles também vão aprender, e sabem de maneira muito dolorida que a dor, que é a consequência natural e imediata das atitudes que nós fazemos, é um remédio amargo, mas necessário para a nossa evolução. Então é esse trabalho, né, de pouquinho que nós vamos fazendo dentro de casa, essa quebra do egoísmo que nós vamos fazendo dentro de casa, que aí depois nós transferimos para o centro espírita, e aí nós fazemos ali, às vezes ainda de maneira localizada, em algumas campanhas do alimento, em algumas campanhas de visita aos familiares, é que vai fazendo esse treino, não é, que o Fábio disse, que o Marcelo, todos nós aqui estamos comentando. Quer dizer, nós vamos treinando a alma, né? Nós vamos entrando em contato com a dor do outro, para que a dor do outro também possa nos educar, né? Aos pouquinhos, quer dizer, aí vem a vontade, aí vem a persistência, como diz André Luiz, aí vem a disciplina, né? Mas sem essa consciência maior, a gente não consegue avançar tanto, né?
E tem a história de que certa feita Chico estava conversando com algumas pessoas, né? Não sei se na sombra do famoso abacateiro ou se nas sessões que ele fazia de psicografia, mas ele estava conversando com várias pessoas, contando um pouco mais sobre o Evangelho e tudo mais. E tinha uma pessoa lá que estava ouvindo aquilo tudo e falou: Chico, posso falar uma coisa para você? Olha, eu faço muita caridade, eu ajudo muitas pessoas, eu sou uma pessoa que nunca fiz mal a ninguém, mas esse negócio aí de reencarnação, de Deus, eu não acredito muito nisso não. Aí Chico, brilhante como sempre, virou-se para ela e falou assim: ah, minha irmã, então você está muito melhor do que a gente, porque a gente vai com medo, né, do que vai acontecer depois daqui, né? Então você vê como que tem gente que sim faz a coisa de forma desinteressada, gente até que nem acredita que precisa fazer, mas que ainda assim faz, né? Muito mais desinteressado. Engraçado que você tocou exatamente no ponto que eu ia comentar. Que eu ia falar que aqui no Brasil, bom, em geral nos países mais pobres, mas especialmente no Brasil por causa da doutrina, nós temos muita oportunidade. Isso que a gente está fazendo agora, né, um programa, na televisão a gente está constantemente ouvindo sobre as diferenças sociais, sobre as ajudas sociais. É uma oportunidade muito grande que a gente tem, que as pessoas, por exemplo, dos países ricos não têm. Eu tive a oportunidade de morar fora, em um país super desenvolvido. Vocês acreditam que lá as crianças... ela mesmo. Que lá, Alemanha, que lá as crianças não têm o hábito, por exemplo, de quando elas abrem a merenda delas, de oferecer para as outras pessoas. Pra gente brasileiro isso é chocante, mas é uma coisa que está nato na gente, porque a cultura ensina que você tem que se preocupar com o outro desde pequeno, né? Então você não vai abrir um chocolate do lado do seu amiguinho e falar assim: aceita? A gente faz isso aqui, né? Lá na Alemanha, por exemplo, a gente não faz isso. É natural eu abrir um chocolate na sua frente, degustá-lo saborosamente e nem me importar se você está com vontade de dar uma provadinha ou não. É super natural isso. E aqui a gente vive no país da caridade, a gente vive no país do Evangelho, a gente vive no coração, né, do mundo, a gente vive na pátria do Evangelho. Então a gente tem que aproveitar muito essa oportunidade para que, quem sabe na outra vida, né, Guilherme, a gente venha e já faça naturalmente, mesmo que a gente esteja na Alemanha, né, mesmo sem estar aqui, a gente vai saber fazer já. Então aproveitar essa oportunidade. E talvez estejamos aqui justamente não porque somos especiais, ao contrário, precisamos mais do que os outros. Então temos aqui grande oportunidade de tentar algo ainda nessa última hora que a gente está vivendo, né? E sempre vale a pena a gente se lembrar, né, que vocês viram essa comparação que o benfeitor espiritual explicou para o Kardec, como ocorre lá nos mundos mais adiantados, né? E nós ficamos pensando que nós precisamos ainda de exemplos de almas elevadas para dar uma orientação para nós. Então nós acompanhamos aí até outro dia, o Chico Xavier estava entre nós. Até outro dia a nossa querida irmã Dulce da Bahia estava entre nós. A nossa Teresa da Firme lá, né? A Madre Teresa, ela desencarnou também? Sim, de Calcutá, sim. A Madre Teresa desencarnou? Nossa, eu estou por fora, desculpe. Então, é que já faz algum tempo, mas eu não lembro, né? É que eu não gravei isso. E então, quer dizer, a Madre Teresa de Calcutá, a nossa querida a irmã do Paulo Evaristo Arnes, a senhora Zilda Arnes, que faz 2 ou 3 anos que desencarnou lá no Haiti, praticando a caridade. Ela foi uma das maiores responsáveis pelo trabalho maravilhoso que a Pastoral da Criança faz aqui no nosso país, aqui no Brasil, e que contribuiu demais para diminuir a mortalidade infantil. E ela é que comandou essa campanha para melhorar o nível nutricional das crianças brasileiras, corrigir as desidratações, né, os quadros de desidratação que eram muito frequentes,
e de desnutrição, e isso contribuiu para diminuir a mortalidade infantil no Brasil. Então, quer dizer, são pessoas assim maravilhosas. E lógico, nós temos no nosso dia a dia algumas pessoas que são mais dedicadas ao bem, são mais... Todos nós temos os nossos exemplos positivos. Mas o nosso benfeitor espiritual, nessa questão 894, ele nos informa que lá nos mundos mais adiantados, quando uma intenção é maligna, todos tomam ciência, né? Como se fosse um escândalo, né? Então vejam vocês, né, como ainda nós estamos distantes. Mas, sem dúvida, quando nós olhamos para trás, quando olhamos para épocas mais recuadas, para épocas mais remotas, inclusive na própria época de Jesus, como nós dissemos há pouco, que as pessoas iam para o circo para ver os cristãos serem trucidados, né? Hoje nós vamos para as arenas de esporte para acompanhar uma partida de futebol, uma partida de beisebol, uma partida de tênis e assim por diante. No final volta todo mundo inteiro para casa. E no final todos voltam para casa, inclusive quem está lá, né, na arena, entre aspas, né? Sem dúvida. Bem, meus queridos, nós vamos seguir adiante aqui o nosso estudo e vamos para a questão 895. A questão 895, o nosso Kardec coloca assim: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Essa é outra também que é uma cacetada. Então, quando você coloca de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, como por exemplo roubar, matar, coisa assim. Sim. Então, quando você coloca de lado essas imperfeições, qual o sinal mais incaracterístico, ou melhor, qual o sinal mais característico da imperfeição? O que mais caracteriza a imperfeição? É o contrário da 893, né? A 893, vamos voltar lá para a 893. A 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Caridade. Desinteressada. A caridade desinteressada. Aí agora, a 895. Qual o sinal mais característico, mais evidente da imperfeição? Então, o sinal mais evidente é o interesse pessoal. Entendeu? Aí os benfeitores colocam assim, eles não só falam, né, que é o interesse pessoal, mas eles explicam. Frequentemente, as qualidades morais são como, no objeto de cobre, a douradoura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, quando se evidencia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então vejam vocês porque é muito comum nós fazermos
comentários sobre virtudes, sobre porque nós estamos nos esforçando para nos dedicarmos ao bem, e nós vamos às visitas às famílias, e nós participamos da campanha Alta de Souza, e participamos de atividades lá na cozinha lá do centro espírita que nós frequentamos, na segunda, na terça, e nós fazemos isso, e preparamos aula, e damos aula, e fazemos isso, fazemos aquilo. Só que quando as situações envolvem o nosso interesse, o interesse pessoal, muitas vezes interesse financeiro, interesse de posição social, interesse os mais variados, será que nós passamos por cima do próprio interesse? Essa que é a reflexão. E eu acredito que vocês que também trabalham no mundo corporativo e das empresas, vocês devem ter exemplos interessantes para nos passar, né? O Guilherme talvez tenha vivenciado isso com mais frequência, né, Guilherme? Eu acho que cada pergunta do Livro dos Espíritos, na verdade, dá para render um livro ou 15 programas, né? Mas eu acho que também, quando a gente estava falando da competição, eu fico me questionando se o capitalismo, da maneira como ele é hoje, cabe num mundo ditoso, por exemplo, né? Porque o capitalismo é a competição. Então, o exemplo que o Fábio deu da IBM com a Microsoft era o S2, por acaso? Tá. Foi um sistema operacional que a IBM lançou e fez grande sucesso na época. Realmente faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Talvez eu vá te dar um abraço, trocar a camisa com você, mas eu ganhei dessa vez e eu estou feliz e você não. Então eu fico vendo, quando a gente fala de mundo corporativo, eu me questiono muito se é viável a gente conseguir ser totalmente cristão, independente da denominação religiosa, dentro de um universo capitalista como a gente vive hoje. Por isso que eu digo, para mim, não ter competição é uma coisa inimaginável. Eu não consigo me imaginar não competindo, sabe? Às vezes é com o nosso vizinho que trocou de carro, você fala, pô, o cara trocou de carro, eu não troquei meu carro ainda, vou trocar meu carro. Pode ser, às vezes é uma coisa tão besta, às vezes você está competindo com você mesmo, você está no espelho, forçando a barriga para dentro para não parecer barrigudo, porque alguém pode estar te olhando ali, você tem que parecer bem ali, né? Estou falando isso porque eu vejo alguns comentaristas na televisão que são enormes de gordo, mas ficam lá naquele negócio tenso, parece que se soltar vai explodir o botão da camisa e vai na câmera. Inclusive o nosso Ronaldo. Não quis nomear, né? Mas é um deles, né? Mas então, voltando à tua pergunta, Marcelo, a questão do mundo corporativo, todas as pessoas são regadas e carregadas de interesses pessoais, que culminam no conjunto daqueles interesses pessoais, no interesse maior, supostamente, que é o interesse da empresa, né? Então, o bom profissional é aquele que não é aquele cara carreirista que vai passar a perna no outro para poder subir. Não, mas ainda assim ele tem os interesses dele, que em conjunto com os interesses de todos os outros colaboradores daquela empresa, visam um objetivo maior, que é o interesse daquela empresa, que é derrotar outra empresa que é composta de outras pessoas. Então, é mortal isso, né? Quem trabalha em empresa, fatalmente tem essa imperfeição. Mas não deveria ser assim. O mundo está em franco desenvolvimento. Já foi pior, né? Nós sabemos que já foi pior. Hoje nós não deveríamos ficar preocupados no mundo corporativo, nós sabemos disso, em derrotar as outras empresas, mas sim de fazer um produto realmente satisfatório, com todas as suas qualidades, e ele impor-se naturalmente pelas qualidades que ele tem. Mas nós sabemos que não é assim, porque a ganância, ela ainda vai à frente, ela ainda é a bandeira maior, né? Então nós pegamos hoje no sentido de ganhar, como se nós pudéssemos chegar em algum ponto. Mas como eu disse, nós estamos em desenvolvimento. Quer dizer, nós saímos de uma época da escravidão, né? Já falamos aqui, a época em que o homem escravizava o próprio homem para poder trabalhar, no caso os negros, né? Que é uma das maiores já do mundo
mundo moderno, é um dos maiores exemplos de escravidão que nós temos, mas antes disso, na época de Cristo, existiam os escravos, existiam os servos e assim por diante. Mas já no mundo civilizado, que nós chamávamos de mundo civilizado, houve a escravidão dos negros, a escravidão dos índios e assim por diante. E houve um avanço pela parte civil de todos nós, né? Na Revolução Industrial havia uma situação ainda de escravidão. As pessoas trabalhavam 14, 15, 20 horas seguidas, né? E não tinham nenhum tipo de direito, não tinham um dia de descanso, e assim. E as consequências, as revoluções que vieram por conta disso, as passeatas, o sangue derramado e assim por diante, fez com que houvesse atitudes em congresso de países livres, né, como a Europa, depois os Estados Unidos, que fossem feitas leis para se... quer dizer, a necessidade, como a gente disse antes, fossem feitas leis que pudessem preservar o direito individual de cada pessoa e assim por diante. E hoje nós estamos num mundo um pouco mais humanizado, embora ainda predativo, eu concordo, mas olhando para trás e observando o tanto que nós evoluímos, nós estamos ainda em franca evolução. Eu acredito que o capitalismo, não sou aqui nem um profeta, mas eu vejo que o capitalismo do jeito que está, ele não se sustenta realmente, porque o poder, o dinheiro está concentrado em mão de muito poucas pessoas, e isso está tendo consequências já muito duras em volta de todo mundo. Nós vemos a primavera árabe, muitos dizem, mas a primavera árabe não funcionou, e nós sabemos que revoluções elas podem levar décadas, né? Mas ali já está a insatisfação de um povo com os ditadores, dizer, o povo que está chegando no limite, não querem mais. Aqui no Ocidente também há muitas revoluções, porque o sistema capitalista está em concentração de poder para poucas pessoas. Então há de se ter uma evolução dentro do próprio sistema, de maneira que se distribua melhor. Para se distribuir melhor, vem primeiro a necessidade civil, mas depois também vem a compreensão interior, de saber que muita concentração gera muita violência, porque gera muita desigualdade. E quem pode ser feliz, realmente feliz, no mundo que não há paz, no mundo que não tem um bem? Agora, isso leva muito tempo, né? Depende de todos nós, não é verdade? Eu queria até complementar isso que você falou. Achei muito jóia essa colocação, me abriu a mente. Esse colapso vai vir de dois modos, eu vejo. O colapso do próprio sistema em si, que não vai se aguentar, e o outro é o colapso interior das pessoas. As pessoas vão se enfadar disso. A gente já está começando a ver muitos executivos que correm para o campo, vai morar lá, largam tudo e vai virar pé no chão, vai virar monge no Tibete. Exatamente, está cheio disso já. E eu fico pensando assim, mas até quando, né, Deus vai deixar isso? Aí eu lembro de uma historinha que aconteceu comigo. Eu era muito, como se diz lá em Minas, esganado quando eu era criança. Eu comia demais. Eu comia 12 bananas de uma vez só. Pamonha então nem se fala, tira tudo da minha frente, senão eu como tudo, não deixo para ninguém. Comia tudo, não deixava para ninguém. Um dia minha avó, muito sábia, ela fez uma coisa que lá em Minas chama tiboca, que é farinha de milho, e eu adorava comer aquilo lá com leite. Só que ela fez uma quantidade alta daquilo, porque normalmente a gente tinha pouco, era pobre, né? Mas ela fez, eu acho que de propósito, uma quantidade bem alta e pensou assim, eu vou deixar o Fábio comer até sair para os olhos, ele entupir. E sabiamente ela deixou eu comer, e eu fui comendo, e chegou um momento que eu já não aguentava mais, mas eu queria, como as pessoas estavam com expectativa para ver a quantidade que eu comia, eu fui comendo sem parar. Comi, até dar vontade de chorar em mim. E a minha avó falou assim para mim agora, você vai comer tudo que está no prato. Porque você foi lá e pegou, tirou de todo mundo, você vai comer tudo que está no prato. E eu comi aquele negócio, chorando, e aquela lição ficou para mim. Então às vezes, eu acho que eu deixei de ser guloso nesse dia. Com algumas exceções, é claro.
Tiboca. Então às vezes Deus, eu acho que Ele deixa a gente brincar na lama, até a lama ir no olho, sabe? Até a gente fala assim, agora ficou duro, agora não aguento mais, né? Às vezes Ele deixa a gente se enfadar com uma coisa doce, até aquele doce queimar na garganta, e você não aguenta mais. Então é isso que vai acontecer com a gente. Isso é o colapso interior da gente. Nós não vamos aguentar mais. A gente vai começar a mudar, né? Exato. E a gente vai começar a mudar. Eu espero que esse dia não esteja muito longe. Senão a gente vai sofrer muito ainda. Na verdade não é um dia fixo, né? Essas transformações elas já vão ocorrendo paulatinamente. Então tem pessoas que já se manifestaram e já mudaram o seu comportamento, a sua conduta. Outras vão reconhecendo e vão se modificando. Outras ainda não reconheceram ainda porque estão começando lá na farinha ainda. Nós estamos em franco processo de transição. Isso é claro, né? Nós estamos num sistema que, de todas as formas, né, que não nos satisfaz mais, mas ainda não temos um sistema novo. Não sabemos muito bem para onde estamos indo, mas estamos em franco processo de transição. Agora isso, como nós estamos aqui, pode levar décadas, né? Não sabemos quando vai parar, onde vai parar e quando vai parar. Mas já estamos em processo de transição. Isso eu acho que é claro, né? Claro. Bem, meus queridos, só para ter uma ideia aqui de como é um mundo mais adiantado, e dessa vez eu me adiantei a pesquisa aqui do meu querido Guilherme, que tem Kardec faz uma pergunta a um extraterrestre, faz uma entrevista. E esse extraterrestre morava em Júpiter, à época, lá em 1858. Então esse trecho aqui que eu vou ler é um trecho de uma entrevista que Kardec fez com o espírito de Bernard Palissy. Bernard Palissy foi um oleiro que viveu no século XVII, lá na França, e ele foi muito reconhecido na época, devido à sua arte. Só que isso não contribuiu tanto para a evolução espiritual dele, quanto a existência seguinte que ele teve, como no corpo de uma mulher desconhecida, que ele não dá mais detalhes do que foi a existência dessa mulher, mas ela viveu 30 anos e com muito sofrimento. Só que esse sofrimento contribuiu para que o espírito de Bernard Palissy, ou que animou o corpo de Bernard Palissy na existência anterior, se elevasse e permitisse que ele fosse habitar Júpiter, que é um mundo ditoso, um mundo feliz. Aí o Kardec e esse Bernard Palissy, antes de se manifestar ao Kardec, ele fez algumas gravuras retratando a casa onde Mozart morava lá em Júpiter. Tem essas gravuras lá, e o Kardec colocou na Revista Espírita. E aí então o Kardec faz algumas perguntas, né, de como é a vida lá em Júpiter, essa coisa toda. Então ele fala assim, eu só vou ler um trechinho e fica aí o convite para vocês lerem e obterem as informações da entrevista toda, que está lá na Revista Espírita de 1858. Então Kardec pergunta para ele: a conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Aí o Palissy responde: sim, é a mesma. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura comparada à estatura dos habitantes da Terra? A estatura é de homens grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. O envoltório não é mais uma prisão. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Existem uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. Aí o Bernard responde:
O corpo envolve o espírito sem o esconder, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro esconde o espírito a seus semelhantes. Mas os bons não têm nada a esconder. Podem ler no coração uns dos outros. Que aconteceria se assim fosse na Terra? Aí o Kardec pergunta: existem sexos diferentes? Sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Sim. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? Aí ele responde com outra pergunta: como medir o tempo? Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos. Olha só a comparação: 5 séculos. Creio que a comunidade é Exato. Estão os homens sujeitos... o desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Nem a velhice extingue a inteligência. Estão os homens sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre a vigília e o sono? Entre a vigília e o sono? Aí ele responde: entre a ação e o repouso. Então, meus queridos, fica aí um convite para nós estudarmos essa entrevista que o Bernard Palissy concedeu ao Kardec. E Kardec, por volta da metade do século XIX, já entrevistava extraterrestres. Nós vamos nos despedir de mais este programa, só que antes vamos ouvir mais um comentário do Fábio. Fica à vontade, Fábio. Não, é só o seguinte: eu prezo pelos meus amigos materialistas que podem estar ouvindo, né, esse programa. E como eu, que quando comecei a estudar o Espiritismo, queria testá-lo, prová-lo, e essa coisa de falar de vida em Júpiter, por exemplo, foi um ponto que quando eu li no Livro dos Espíritos, me chocou e me trouxe descrença do Espiritismo. Mas eu lembro que Allan Kardec fez o seguinte comentário, que se Deus, se tem algum mundo no universo, algum planeta no universo que é desabitado. E a resposta dos espíritos superiores foi muito filosófica para mim, porque ele falou assim: Deus sendo perfeito, ele não pode fazer alguma coisa inútil. Então pensa, então quer dizer que tudo é útil, todos os corpos que estão no universo têm sua utilidade. Todos os globos do universo são habitados. E ademais disso, se ele é perfeito, ele não nos faria somente para recriar a nossa visão, né? Então tem uma finalidade. Agora, a gente querer se achar tão grande de julgar que porque a gente não vê, porque os nossos instrumentos não têm capacidade de detectar, porque as nossas míseras sondas foram lá e não viram nada, e que o nosso espectro, que os nossos equipamentos conseguem ver, já abrange toda a natureza, então a gente está sendo um pouquinho prepotente, né? Mas a gente sabe que os espíritos estão revelando que lá em Júpiter, por exemplo, os corpos dos seres que lá habitam já não são mais uma prisão ao corpo. Então a gente consegue imaginar isso, essa liberdade de estar onde ele quiser, quando ele quiser, né? Então a gente tem só que abrir a nossa mente e pensar assim:
apesar deles terem uma estatura grande, deles terem membros como a gente tem, mas que eles são envoltos de uma matéria quintessenciada que nossos instrumentos e nem nossa imaginação é capaz de detectar ainda. E por isso devemos ser humildes e imaginar que a natureza ainda não nos virou a sua última página. Sem dúvida. Nossa tecnologia ainda está distante. Bem, queridos companheiros, nós gostaríamos de nos despedir após este estudo, em que compartilhamos os conhecimentos e as reflexões, e nós desejamos que isso possa ser útil para a caminhada evolutiva, não só de nós que aqui também estamos aprendendo, como também de todos aqueles nossos companheiros que estão nos ouvindo. Muito obrigado, boa noite, e as despedidas dos nossos companheiros. Guilherme, fica à vontade. Boa noite a todos. Sexta-feira que vem tem mais. Eu estava vendo aqui, quando é que é a final da Copa? Dia 13, domingo que vem. Domingo que vem. Vai ser no final da terça. Bom, então sexta-feira estamos juntos aqui de novo. Andamos aí um período mais sumidos, mas vamos retomar aqui a nossa sessão semanal. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a Jesus por mais essa oportunidade, que a luz do Mestre possa iluminar todos os corações. Boa noite, meus queridos irmãos. Até sexta que vem. Um abraço.